Queridos, a paz do Senhor, amém? Boa noite. Manhã de Fé, programa que a gente está sendo apresentado toda segunda-feira e toda quarta-feira de manhã, das 9 às 10 horas, com o pastor William. Então tem palavra, louvor, pedidos de oração ao vivo. Então participe, toda segunda e quarta-feira, Manhã de Fé. Mulheres Virtuosas, programa com a evangelista Marcela, programa para mulheres, toda terça-feira, das 9 horas às 10 da manhã. Batismo vai ser dia 3 de abril, às 9 horas da manhã, no culto da manhã. E quem for passar pelo batismo, é necessário ter o estudo do batismo, dia 31/3, na quinta-feira, às 20 horas. Amém? Então, para poder batizar, precisa fazer o estudo antes. Seminário Cheios do Espírito Santo, né? Cheios do Espírito, dia 29, 30 e dia 1º de maio, será aqui na escola do Tiradentes. A inscrição é R$100. Está incluso o café da manhã, as refeições que é almoço e janta, tem um café da tarde e tem uma apostila. Amém? Essas inscrições, eu preciso... Já tem bastante gente que passou, deve ter aí umas 70 inscrições já feitas. E eu tenho um limite ali, porque toda vez que a gente faz um encontro, a gente tem uma limitação para poder acomodar todo mundo dentro da escola. Então, se você vai fazer o seminário, eu já peço para você já se inscrever, né? Coloca lá, se você não tem dinheiro agora, passa no crédito ali na igreja, na maquininha ali na secretaria, porque, na verdade, esses R$100 é para pagar o almoço, o café da manhã, o almoço, a janta e a apostila que está inclusa. Então, isso aí é para a gente poder se alimentar ali. Serão 3 dias que a gente vai estar ali na escola ali. Quem vai estar ministrando o seminário sou eu, o pastor Xandes, o pastor William e o pastor Isaac. Amém? Então, faça a sua inscrição. Tem mais algum? Café com Pastores, dia 2 de abril, às 9 horas da manhã. Se você quer participar, são cultos assim que vêm os pastores de toda a região, aqui na igreja. E tem um café da manhã aí, sempre tem um pastor falando sobre missão e apresentando. Só pastor, mas pode participar. Se você quer participar, pode vir. É café com pastores, mas tem líderes de célula, dia 2 de abril, às 9 horas da manhã. Amém? Se você se interessa, participa. Tem mais algum? Não? Glória a Deus. Queridos, abre comigo em 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. A gente vai ler um pouquinho aí. Então, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 11. Qualquer coisa você vai acompanhando no telão aqui, ó. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Agora eu quero que você vá lá em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Para ser mais rápido, vai acompanhando aí no telão. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou a Samuel. Samuel, Samuel, respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Ele, porém, disse: não o chamei, volta e deita-te. Então ele foi e se deitou. E de novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deita-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, Senhor.
o Senhor me chamou, ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vai, deita-te, e se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se, o Senhor voltou a chamá-lo, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Pode curvar sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus. Te damos graças, ó Pai, por essa noite, pela Tua presença, por esse mover, ó Deus, que o Senhor tem derramado, ó Pai. Ó Pai, eu sei que o Senhor está aqui, a Tua presença é real. Eu te peço, ó Deus, continua agindo, Senhor. Envia dos Teus anjos aqui. Eu clamo sangue de Jesus sobre as nossas mentes agora. Abre o nosso entendimento e nos dê espírito de revelação, para que possamos, ó Deus, conhecer da Tua palavra profundamente, que possamos ser ministrados em nossos corações, que a Tua palavra, Deus, seja nos revelada nessa noite. Eu oro, Deus, declarando que toda a autoridade deste culto está nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu li a primeira passagem aqui, onde a Bíblia fala assim, que é uma oração de Ana, que é mãe de Samuel, onde ela não podia dar filhos, porque ela era estéril, e ela vai até o santuário, porque a Bíblia fala que ela era humilhada constantemente por Penina, que era a outra mulher, e Elcana é marido de Ana e marido de Penina. Então, naquela época, podia ter outras mulheres, né? Podia ter mais mulheres ali. E o interessante é que, para uma mulher ela ser bem-aventurada, nesse sentido de ser bênção de Deus, né? Ela produzia muitos filhos. Hoje, por exemplo, a gente até limita um pouco para esse tipo de coisa, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado a respeito disso. Mas eu falo assim, antigamente, as mulheres bem-aventuradas, elas eram aquelas que davam muitos filhos para os seus maridos. O interessante é que a Bíblia fala assim que Ana era estéril. Ela não podia dar filho. Enquanto Penina, ela tinha filhos, só que ela humilhava de alguma forma a Ana. Por quê? Porque ela não conseguia ter filhos. Isso era uma humilhação. A Bíblia deixa muito bem claro que era uma humilhação diante ali das pessoas que estavam ali. O próprio marido dela sempre dava, né, Elcana dava um pouco mais de oferta para poder levar até o santuário do Senhor, para poder oferecer ao Senhor, para que o Senhor ouvisse as orações dela, porque a Bíblia fala assim que ele amava muito Ana. Então, uma certa vez ela vai até o Senhor e ela faz isso. Ela faz um voto diante do Senhor e fala assim, se o Senhor, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não esquecer da sua serva, mas me dere um filho, então eu vou dedicar ele totalmente ao Senhor. A Bíblia fala assim que ela entrega, depois que ela amamenta o filho, e bem de pequena ela entrega nas mãos do sacerdote Eli, e ali ele é criado no meio dos dois filhos ali, Ofni e Finéias. Mas eu estou dizendo tudo isso para você poder entender a respeito da vida de Ana e a respeito da vida de Samuel, porque a Bíblia fala assim que Samuel, ele cresceu nos caminhos do Senhor. O mais interessante é que ele foi criado no meio de 3 pessoas que estavam desviadas do propósito de Deus. Uma era Eli, porque quando vem essa palavra que ele fala assim, eu vou fazer tinir os ouvidos sobre Israel, na verdade, o Senhor está pronunciando ao menino Samuel que ele vai julgar a casa de Eli, porque Eli era o sacerdote e ele não corrigiu os seus filhos. A Bíblia fala assim que os seus filhos, Ofni e Finéias, eram homens assim que, de alguma maneira, não tinham temor naquilo que faziam, mexiam nas ofertas do Senhor. É como se roubasse hoje as ofertas do Senhor, mas daquela maneira ali eles levavam o sacrifício, eles comiam, tinha uma porção que se podia comer, porque a Bíblia fala assim que os levitas não podiam comer, né, os sacerdotes ali não podiam trabalhar, eles tinham que se viver da obra, só que eles poderiam comer algumas partes, e eles não tinham cuidado a respeito disso, eles mexiam, a Bíblia fala assim que eles deitavam com as mulheres para o lado de fora da tenda, então não havia temor nenhum, e todo o povo de Israel chamava eles de filhos de Belial, que é o mesmo significado de filhos do próprio diabo.
Então, só para você entender a situação daquele momento. E a Bíblia fala assim que o Senhor, ele vem ao jovem Samuel, ele entrega uma palavra. Ele fala assim, eu vou julgar a casa de Eli. Uma, porque Eli estava sendo negligente com os seus filhos. E outra, porque os seus filhos estavam fazendo isso. Mas o que me chama mais atenção é que você já imaginou você conviver no meio de pessoas que negligenciam a sua fé, o seu amor por Deus e levam a sua vida de qualquer maneira? Por exemplo, hoje nós temos muita dificuldade em entender, por exemplo, pessoas que vieram, às vezes, de um lar muito desestruturado, e aí você vai olhar, por exemplo, aquela vida, de repente era filho de bandido, né? De repente eram filhos de assassino, algo do tipo assim, e aí você vê que cresceram ali no meio daquelas pessoas e acabam se tornando pessoas parecidas. Eu estou falando isso porque, para você entender que o menino aqui, Samuel, ele cresceu no meio desse povo, vendo tudo isso. Só que o que mais me chama a atenção é que esse menino não se contaminou. Por quê? Porque o que Deus fez ali com Ana foi uma aliança ali naquele momento. Por quê? Porque ele abriu a madre dela, ela pôde ter um filho, e quando ela entregou, ela não entregou para homens, ela entregou para Deus. Isso grita muito alto dentro de mim. Por quê? Grita muito alto. Para você entender que hoje, quando teus filhos vão na escola, independente de onde eles estiverem, se você for um homem, uma mulher de Deus, que entrega seus filhos na mão de Deus, saiba que quem vai cuidar deles e vai cuidar dos princípios dele é o próprio Senhor. Por isso que nós temos que entregar todos os dias os nossos filhos na mão de Deus, falando assim, Senhor, a partir de hoje, o Senhor está cuidando, eu levei da minha maneira, da minha forma, mas eu não quero fazer mais isso. Ele cresceu no meio de 3 pessoas que perderam o propósito de Deus. Só que a Bíblia fala assim, que chega um momento onde ele tem uma experiência com Deus. E essa experiência determina toda a vida cristã ali, a vida dele ali com Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala assim que ele ouve a voz do Senhor, mesmo sem conhecer. E naquele momento ali que ele ouve, eu acho interessante, porque olha o que fala aqui em 1 Samuel 3:19. Olha que interessante. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Você já imaginou você ser tão cheio da presença de Deus, que tudo aquilo que você fala e profetiza na vida das pessoas se cumpre, porque o Senhor está contigo? Já parou para pensar nisso? E a Bíblia fala assim que ele era tão cheio da presença de Deus que o Senhor confirmava que estava com ele. Por quê? Porque toda palavra que ele proferia acontecia. E eu quero falar nessa noite a respeito um pouco de intensidade, para você entender o que eu quero dizer aqui. Uma das coisas que eu entendo é que, por exemplo, esse menino ele tinha tudo para de alguma maneira começar a buscar o outro lado. E, por exemplo, ver como ele agia e como os irmãos ali, entre aspas, porque foi criado tudo junto, agia e ter pegado a mesma direção. Mas não, ele ouviu a voz do Senhor e ele continuou firme naquilo que estava fazendo. Então entenda uma coisa, você precisa ser intenso em tudo aquilo que você faz. Outra coisa que eu entendo, querido, é que o profético, ele dá forma ao projeto de Deus. Por que eu falo que dá forma? Porque a oração de Ana determinou o projeto de Deus na vida de Samuel. A oração de Ana determinou, dali, através daquela criança, que nasceria ali um dos maiores profetas em Israel. Através de quem? Através da oração de uma mãe. Então eu quero que você entenda nessa noite que o profético, ele precisa produzir algo profético dentro de você. As tuas palavras, você sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo, precisa produzir forma em alguma coisa. E eu te pergunto para você, o que você tem produzido? O que você tem produzido no Senhor? Por quê? Para que o Espírito Santo possa testificar Jesus em você, você precisa fazer tudo aquilo que Jesus fez. Entenda uma coisa, o que o Espírito Santo ele faz em nós, uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ele testifica Jesus. Jesus fez milagre? Você vai fazer milagre pelo nome dele. Jesus curou pessoas?
você vai curar pessoas através do nome dele. Jesus, ele deu um bom testemunho, e o que ele falava soava com autoridade. As tuas palavras vão gritar no coração das pessoas, por quê? Porque o Espírito de Deus está em você e vai testificar Jesus através da sua vida. Então você precisa entender que o Espírito Santo e o profético, ele produz forma em alguma coisa. Mas o que determina isso na tua vida? O que determina é a tua intensidade de relacionamento com Deus. E eu te pergunto para você nessa noite, como é que anda a tua intensidade em ter intimidade com Deus? Às vezes a gente acha que tem identidade com Deus, profundidade, intensidade com Ele, é somente vir nos cultos. E a gente se esquece que o nosso dia a dia, a partir do momento que você acorda, começa o teu culto. Já parou para pensar nisso? Que a partir do momento que você acorda, os teus olhos são abertos, começa o teu culto diante de Deus. E como é que começa? Eu não preciso estar dentro da igreja para cultuar o Senhor. Eu preciso ser um homem de Deus cheio do Espírito Santo para cultuar a Deus. E como é que eu cultuo a Deus? Eu cultuo a Deus adorando o Senhor. Eu já começo dando graças. Deus, eu te dou graças por poder acordar. Eu te dou graças por poder levantar da cama. Senhor, eu te dou graças porque eu estou saindo para trabalhar. E mesmo aqui eu estando cansado aqui, eu tenho um trabalho para poder ir. Eu tenho um sustento no final do mês. Começa o teu culto por aí. Então o teu culto, querido, começa na onde? Ele começa na hora que você acorda e termina na hora que você vai para a sua cama. O teu culto não começa somente nos dias de quarta e somente nos domingos. O teu culto começa a partir do momento que você acorda. E outra coisa que você precisa entender, que você precisa de alguma maneira produzir a expressão de Jesus através da sua vida. Eu sempre falo aqui e bato nessa tecla. Tem pessoas, querido, que as atitudes delas falam muito mais alto que qualquer palavra que elas possam falar a respeito de Deus. Tem pessoas que as atitudes delas gritam Jesus. Eu falo assim, como que eu posso fazer isso? Eu faço isso a partir de um momento, por exemplo, que uma pessoa precisa de um abraço, eu dou um abraço nela. Eu faço isso quando a pessoa precisa de alguma coisa, eu faço alguma coisa por ela. Eu faço isso quando a pessoa precisa, de alguma maneira, de um ânimo, de uma palavra do Senhor, e o Espírito Santo toca no meu coração, e eu chego até ela, e manifesto Jesus, e eu falo, ó, fica firme, porque Deus é contigo. Fica firme, porque Deus vai te honrar. As tuas atitudes, querido, vão falar muito mais alto que qualquer palavra. Você pode decorar a Bíblia toda, mas se através daquilo que você decorou não produzir atitudes que mostram Jesus na tua vida, não vai valer de nada. O que é um bom religioso? Um bom religioso é aquele que conhece Deus, ele sabe como Deus é, mas ele não pratica aquilo que Deus quer que ele faça. Então uma pessoa ela se torna religiosa quando ela não coloca em prática aquilo que ela conhece. E eu acho interessante porque a Bíblia fala assim, ó, e a palavra do Senhor ainda não tinha sido revelada a Samuel. Por que o Senhor chamou a Samuel e ele não entendeu e correu até Eli e falou, o Senhor está me chamando? Porque ele não conhecia a voz do Senhor. Mas entenda uma coisa, a partir do momento que você começa a se relacionar com o Espírito Santo, com o Senhor todos os dias, não tem como você não identificar essa voz. Não tem como você não identificar e você não sentir quando Deus está falando com você. Às vezes as pessoas perguntam o seguinte, falam assim, mas como assim? Como é que Deus fala com você? Querido, se você tem uma vida de intensidade, de oração todos os dias, de busca todos os dias, naquele momento que você está orando, você começa a identificar a voz de Deus. E é ali que começa. É naquele momento onde você está ali sozinho com Deus. É quando ninguém está te olhando e nem te vendo, mas é você e Deus. Aí ele começa a falar o teu coração. O que eu acho assim, que eu fico muito frustrado, é toda vez que eu termino um culto e eu prego sobre isso, e eu falo assim, ó, você precisa ser intenso, você precisa sair de um culto desse, sair produzindo e perguntando para o Senhor, Senhor, o que eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que ir? O que eu tenho que manifestar através da tua presença em mim? E em vez da pessoa aí, ela chega em mim e fala assim, ó, eu queria que você fizesse uma oração especial pela minha vida. Eu falo, meu Deus, você não entendeu nada. Eu acredito que a pessoa não entendeu nada do culto, de tudo aquilo que foi pregado.
Porque o que o Senhor quer com você, querido, é gerar uma intensidade de relacionamento contigo, onde as pessoas possam olhar para você e possam identificar o próprio Cristo em você. Isso é o Espírito que testifica Jesus na tua vida. As pessoas olhar para você e falar assim, ó, até a forma que ele fala é diferente. Eu falo assim que eu tenho amigos que eu amo estar perto. Eu tenho amigos que trabalham com a gente aqui na igreja que eu amo sentar com eles e poder conversar. Porque quando a gente abre a boca para poder conversar, a gente começa a falar de Jesus e aquilo nos une e dá vontade de ficar ali, ó. Às vezes, eu tenho que sair assim, espalhando as rodinhas, porque a gente está aqui. Eu falo assim, não é, Mateus? A gente espalha a rodinha e fala, ó, vamos orar. Porque está tão gostoso aquilo, está tão gostoso aquela presença, que eu falo assim, ó, vamos orar um pouquinho, porque senão a gente vai deixar de orar. Eu conheço pessoas, querido, que até a forma dela falar te chama atenção, mostra um carinho. Tem pessoas que têm carisma. Você conhece pessoas que têm carisma? Você consegue identificar em pessoas assim o próprio Jesus nela? Tem pessoa que começa a conversar com você assim, ó, é tão meigo da forma dela falar, que mostra aquele carisma assim, que você olha e fala assim, nossa, dá vontade de ficar aqui um tempão conversando com essa pessoa. Pessoas que têm carisma são pessoas que ganham vidas para o Senhor. Pessoas que têm carisma são pessoas que atraem vidas para o Senhor. Sabe por quê? Porque as pessoas vão ser atraídas através do carisma que há em você, através da presença de Deus que há em você. Então você precisa ter carisma, você precisa amar aquilo que você faz. Quando você abrir a tua boca, você precisa atrair as pessoas para ouvir o que você está falando. A Bíblia fala que o que fez a diferença foi quando a palavra foi revelada a Samuel. Querido, sempre há um convite. Eu queria dizer para você que independente do que você possa estar passando, Deus ele pode fazer com que a sua dor e a sua humilhação, através delas, possa nascer um projeto de Deus. Independente do que você está passando, a sua dor, a sua frustração, a sua mágoa, de repente até a sua ira, pode virar um projeto de Deus na vida de alguém. Sabe por quê? Porque quando eu chego até o Senhor e eu levo tudo isso até Ele, e o Senhor transforma isso na minha vida, as pessoas olham para mim e falam assim, ó, o que aconteceu com você? Que você era uma pessoa que não tinha pudor no que você falava, e agora tudo que você fala soa com autoridade. O que aconteceu com você que você era uma pessoa tão amargurada que falava mal de todo mundo, mas quando eu chego até você hoje para poder conversar com você, eu consigo ver o amor de Deus, a expressão de Deus. Tem pessoas, querido, que foram chamadas para levantar outras pessoas para a obra de Deus. Tem pessoas que têm facilidade em levantar pessoas para a obra de Deus. Não é difícil trabalhar com vida? Quem aqui já assim, ó, insistiu muito com alguém, pagou o preço por alguém, sabe o quanto que é difícil, não é verdade? Queridos, é muito difícil trabalhar com vida, é muito difícil trabalhar com gente. Mas eu falo o seguinte, que essas pessoas podem virar projetos de Deus na vida de outras pessoas. Você precisa olhar e entender que dependente da forma que você está fazendo, dependendo do que você está passando, de tudo isso que você está vivendo, pode nascer um propósito de Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, da sua dor e humilhação nascerá o propósito de Deus. Querido, Deus sempre tem um convite para nós. Mateus 11, 28 diz assim, ó, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a chamada de Deus para você. Ele começa dizendo o seguinte, vinde a mim todos os que estão sobrecarregados, cansados. Eu vou tirar de vocês isso. Eu vou aliviar vocês. Tem pessoas que olham e depois de muito tempo servindo ao Senhor, começam a se perder do propósito e começam a achar que tudo aquilo que faz é cansativo. Queridos, eu já passei por situações assim. Faz 18 anos que eu voltei para Jesus novamente.
E eu peguei fases assim na minha vida. Mas eu entendi que não era o trabalho, era aquilo que estava trazendo um jugo sobre a minha vida, mas era eu que estava saindo fora do propósito. Você precisa entender que toda vez que começar aquilo que você está fazendo como obra de Deus, começar a perder a intensidade, começar a perder o comprometimento, começar a se perder, é porque você está perdendo o propósito do Senhor. Chega tempos na nossa vida que você começa a se policiar. Fala, por que eu estou dessa forma? Por que eu estou cansado? Você já viu pessoa que depois de algum tempo, ela começa a ser crítica em tudo que ela faz? Tem pessoas, querido, dentro da igreja, que você tem que policiar muito, porque você chega até nela, ela tem crítica para tudo. E pessoas assim se tornaram cansadas. Por quê? Porque o trabalho sobre elas gerou um jugo. E eu acho interessante que ele termina falando assim, ó: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Trabalhar para o Senhor tem que ser algo que você goste. Você precisa amar aquilo que você faz. Eu falo assim que quando chega nos dias da célula e dos cultos, eu amo querer estar aqui. Eu amo e eu fico na expectativa assim, ó: quem será que vai vir para me pedir ajuda? Quem será que vai pedir minha oração? Eu amo, querido, fazer o que eu faço. Sabe por quê? Porque eu entendi que esse é o propósito do Pai e ele precisa ser manifestado na minha vida. Chega um momento da tua vida que se você começar a olhar tudo como canseira, você está fora do propósito de Deus. Por que ele nos redimiu? Efésios 1,7 diz assim, ó: nele temos a redenção por meio do seu sangue e o perdão dos nossos pecados, de acordo com a riqueza da sua graça. É através de Jesus, querido, que nós somos aceitos por Deus. Nós temos a impressão que de alguma maneira, algum tempo da nossa caminhada cristã, que a gente olha e pega e fala assim, ó: eu desapontei a Deus naquilo que eu fiz. Agora eu pisei na bola com Deus. E a pessoa, ela não entende que você não surpreende a Deus com a tua intensidade e com a tua maneira de ser, nem você, de alguma maneira, acaba frustrando a Deus pelo que você fez. Sabe por quê? Porque Deus, ele te conhece. Deus, ele te conhece desde o momento que ele te chamou. Deus, quando ele te chamou, ele olhou para você e pegou e falou assim, ó: eu já sei como você é. Você vai começar, você vai se frustrar com as coisas, você vai de alguma maneira se sentir desamparado, você vai se sentir sozinho. Deus, ele conhece você, ele sabe, ele conhece o nosso temperamento. Ele sabe olhar para você, ele te conhece tudo dentro de você. E às vezes a gente acha que quando de repente a gente dá uma freadinha, que agora eu desapontei a Deus, eu frustrei a Deus, Deus não esperava isso de mim. Querido, isso é uma mentira. Deus te conhece antes mesmo de você abrir a tua boca para falar algo para Ele. Ele conhece o mais profundo do teu coração. Então você não desampara Deus. Por que o Senhor nos chamou? Isaías 61:1: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para me levar as boas notícias aos pobres. Enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Eu acho interessante isso aqui, ó: anunciar liberdade aos cativos e liberdade das trevas aos prisioneiros. Querido, você não entende a função que você tem no reino de Deus. Existem pessoas que estão aprisionadas mesmo, aprisionadas espiritualmente. Existem pessoas que você precisa entrar lá para tirar a pessoa daquele lugar. Só que se você não tiver, querido, preparado e entendendo que Deus, ele tem um propósito na tua vida, que Deus é contigo, independente do que acontecer, você vai estar firme nele lá, intenso com ele lá, você não vai cumprir o propósito de Deus. Você precisa ser intenso em tudo aquilo que você faz. Fala por irmão que está do teu lado assim, ó: seja intenso. Uma frase que tem gritado dentro de mim: homens e mulheres cansados negociam seus valores. Isso é uma verdade. Homens e mulheres cansados negociam seus valores. Está cheio de pessoa que depois de algum tempo a pessoa teve experiência com Deus, a pessoa teve uma caminhada cristã, mas ela se perdeu de alguma maneira porque se tornou uma pessoa cansada, se tornou uma pessoa frustrada,
E eu vou te mostrar como que isso é sério. Gênesis 25, 27 diz assim: os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador, habilidoso, e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferiu Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco do seu ensopado vermelho aí. Estou faminto, pois isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Sabe por que ele fez isso, querido? A Bíblia fala assim: porque ele estava cansado. Homens e mulheres cansados negociam os seus valores. Quem quer o direito de seu filho aqui para ter direito de todas as coisas, a bênção do pai, era de Esaú. Mas ele negociou isso por conta da tua canseira. Querido, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei como você se encontra nesse culto. Talvez você está num momento da tua vida onde você vê canseiro e tudo. Pastor, eu só ando cansado. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo nem sentir a presença de Deus. Eu não sei qual que é o teu nível de comprometimento com Deus. E até você que tem ministério aqui na igreja. Mas entenda uma coisa: se você começar a negociar os teus valores, você vai perder o projeto de Deus na tua vida. Pessoas que negociam tudo, negociam o teu tempo para tudo. E a Bíblia fala assim que você não deve se enquadrar a tudo aquilo que faz parte desse mundo. Tiago 4,8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A Bíblia fala assim que é você que se aproxima de Deus. É você que vai até Ele. E aí Ele se aproxima de você. E nós usamos de argumento que tipo: eu não consigo fazer porque eu estou cansado. Eu não consigo orar porque eu estou cansado. Eu não consigo ler a Bíblia porque eu não tenho tempo. Querido, isso é uma verdade que você escolheu para você viver. Não é verdade de Deus para você. Você escolheu isso para você. Porque a Bíblia fala assim que enquanto você não chegar a Ele, Ele não vai chegar até você. Às vezes a gente olha e acha que Deus vai fazer de tudo para poder ter você por perto. Querido, Ele já fez de tudo por você. Ele entregou o único filho que Ele tinha para morrer numa cruz por você. Ele já deu o seu tudo. Era o único filho. Ele deu o seu tudo, Ele deu o seu filho para morrer por cada um de nós. E a gente ainda fica achando que Deus vai fazer algo exorbitante, de alguma maneira, que Ele vai fazer de tudo para te atrair para perto da presença dEle. Querido, Deus, Ele te ama. Isso não vai mudar nada. A Bíblia fala assim que Ele escolheu te amar desde a fundação do mundo. É uma escolha de Deus, por isso que Ele deu o Filho dEle. Ele escolheu te amar e Ele sacrificou o Filho dEle por amor à tua vida. Mas a partir desse momento, a partir do momento que Ele deu o seu Filho para morrer numa cruz, Ele espera te chamar e Ele fala assim: vem, mas não vem sozinho. Vem e toma a tua cruz para poder andar comigo. E tomar a tua cruz é sacrificar tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que é carnalidade nessa terra, tudo aquilo que te torna carnal. Sabe por quê? A gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Nós arrumamos argumento para tudo, mas não tem argumento nenhum que pode te distanciar da presença de Deus, querido. Você precisa entender essa realidade na tua vida. Comece a se posicionar, fala para Deus: Deus, eu vou chegar até o Senhor, porque eu sei que da maneira que eu chegar até o Senhor, independente da forma que eu tiver, eu posso estar sofrendo, eu posso estar agoniado, eu posso estar arrebentado, mas eu vou chegar até o Senhor, para que o Senhor possa chegar até mim. É assim que funciona. Você precisa compreender essa realidade na tua vida.
Hebreus 12, 15 diz assim, olha como é sério isso. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Entenda isso aqui. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Tem pessoas que usam um argumento tipo assim, eu já aceitei Jesus, eu estou salvo. Só que a Bíblia está falando assim, para você se cuidar, para não excluir essa graça da sua vida. E quando eu faço isso? Continua lendo o texto. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por sua única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Querido, o que ele fez não mudava mais. Embora ele buscou, mas ele jurou, ele negociou segundo a canseira dele. Eu fico pensando uma coisa, ele era caçador. Eu fico pensando que talvez ele voltou e naquele dia ele possa ter voltado frustrado, porque ele não encontrou uma caça. E a Bíblia fala assim que o pai amava aquilo que ele caçava. E eu fico imaginando, eu falo assim, diante da frustração e da canseira, ele negociou os valores dele. E quantos de nós não temos feito isso dentro da igreja? Temos negociado os nossos valores. Eu fico muito feliz quando eu olho para essa igreja, querido, de coração. Esses dias eu estava conversando com o Erics. O Erics falou assim, pastor, eu vim de outra denominação, mas eu fico muito feliz na onde eu estou congregando. Eu falei, por quê? E a gente começou a conversar. Porque quando veio a pandemia, todo mundo estava com medo e ninguém saía do portão para fora por conta do vírus. Existiam pessoas que estavam saindo das suas casas para ir para frente do hospital orar para quem estava lá dentro morrendo. Teve pessoas que foram além, que foram cozinhar, perderam o seu dia todo com outras pessoas, juntando alimento e fazendo sopa, para que outras pessoas entrassem dentro do hospital e colocassem na boca de pessoas que estavam com vírus e alimentassem elas. Enquanto havia até enfermeiros que estavam com medo por não ter proteção, por não ter o equipamento adequado ali dentro. Homens e mulheres de Deus que estavam lá dentro, não estavam negociando seus valores, mas entenderam que o Senhor chamou elas para um propósito, e estavam lá dentro alimentando. Eu lembro de um dia que eu estava conversando com o pastor Valdeci, e ele falou assim, pastor, como é importante isso que a gente está fazendo. Eu falei, por quê? Ele falou assim que havia um homem lá, que estava lá, e ele não conseguia levantar na cama, e eles falavam assim, ele está muito mal. Ele está muito mal, ele está com falta de ar, ele não está conseguindo fazer nada. Eu não sei se ele passa de hoje para amanhã. E na hora o Espírito Santo gritou dentro do pastor, pegou e falou assim, invista nele, vai lá e dá comida na boca dele. E ele começou a fazer isso. Ele catava a sopa e ia lá, abria a boca dele e colocava, e ele falou, com muita falta de ar, falava, não estou conseguindo. E aí o Valdeci falava assim, come, você precisa comer. Deus está pedindo para você comer. E ele comendo ali forçado, e o Valdeci insistindo com ele, e ele ali se alimentando. E ele falou assim, pastor, no outro dia, o homem conseguiu levantar da maca, e eu entendi que não era só por conta da aflição daquele vírus que estava no corpo dele. Ele estava fraco porque não estava comendo, e ele ia morrer. Sabe por que ele não morreu? E ele recebeu alta. Por quê? Porque alguém insistiu em dar comida para ele. Você está entendendo o que é isso? Você consegue entender a profundidade disso? Querido, não negocie os teus valores. Você é igreja. Deus te chamou para um propósito. Ele tem um propósito na tua vida, Ele quer cumprir esse propósito na tua vida. Você precisa compreender isso na tua vida, que é real. Deus te chamou para libertar os cativos. E libertar os cativos, querido, é você fazer isso. É você entrar no reino das trevas e entender que Deus está contigo e os anjos do Senhor estão contigo. E você entendendo, falando, não, eu vou porque Deus está comigo. É você entender esse tipo de coisa. Eu lembro que teve um dia que para mim foi assim um sonho realizado, que foi
eu queria fazer uma visita na penitenciária, e nesse dia que eu fui, quem estava tomando conta de tudo é o pastor Rubens, e ele me chamou e eu fui, a gente fez a carteirinha, chegou, eu falei assim, é meu sonho, pastor, porque a Bíblia fala assim que a gente tem que pregar para aqueles que estão em prisões. Eu estava preso e foste me visitaste, eu estava nu e me vestiste, é assim que está escrito na palavra de Deus. E aí eu fui lá e comecei a pregar lá para eles. Eu lembro que eu cheguei e eles falaram assim, você que vai pregar hoje. Eu falei, amém. Uma igreja lá estruturada dentro da penitenciária com mais de 200 presos. E você prega lá e eles numa intensidade, ouvindo a palavra de Deus. E aí eu comecei a olhar e comecei a ver que o Rubens tinha levado uma piscininha para fazer o batismo. E aquilo me chamou a atenção, porque eles estavam com baldes, e isso numas 10 pessoas correndo. Um saía, o outro entrava, um saía, o outro entrava, e enchendo no balde. E aí eu perguntei para o senhor Rubens, falei, por que eles estão fazendo? Não tem uma mangueira? Ele falou, não pode ter mangueira aqui não. Ter mangueira, ter corda, essas coisas, não pode. E eles estavam fazendo um trajeto longo, para poder fazer o quê? Encher aquela piscina, porque eles haviam pregado para irmãos que estavam lá dentro, que faziam parte do tráfico, eram assassinos, pessoas que tinham aceitado a Jesus, e eles estavam fazendo aquilo na maior alegria, de indo buscar no balde para encher a piscina para batizar eles. Você está entendendo a profundidade disso? Não negocie os seus valores. Eu lembro que me chamou a atenção daquilo, porque na hora que eu saí, que eu estava fazendo o batismo, a gente batizou 16 presos naquele dia, e na hora que eu fui sair dali de dentro, o irmão não deixou eu pisar no chão. Ele falou, não, pastor, pelo amor de Deus, senta aí que eu vou enxugar teu pé primeiro. Não deixou eu enxugar o meu pé. Sabe por quê? Ele falou assim, eu preciso valorizar quem está entrando aqui dentro para pregar para nós. Você entendeu a profundidade disso? Querido, não negocie os seus valores, não negocie a sua fé, seja intenso em tudo aquilo que você faz. O teu combustível é o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Eu cheguei aqui hoje, e eu vou terminar contando isso, eu cheguei aqui hoje, eu estava tão cansado, e eu sei que é espiritual, porque eu estava com a minha vista pesada, minha cabeça pesada. Eu falei, Deus, misericórdia. Eu deitei um pouquinho antes de vir para cá, tentei dar um cochilo, falei assim, vai sumir essa canseira, e eu percebi que era espiritual porque eu não fui embora. E na hora que eu estava aqui, eu coloquei um foninho no ouvido e comecei a orar, e o Espírito Santo falou assim para mim na hora que eu estava orando, eu estava assim, Senhor, tira essa canseira de mim, renova minhas forças. E na hora o Espírito Santo falou assim para mim, ajoelha. Eu fui para um cantinho ali e ajoelhei e comecei a orar em línguas. E eu estou ali orando em línguas. De repente, querido, começou a surgir um fogo dentro de mim. Começou a aumentar uma intensidade dentro de mim. Uma presença dentro de mim que eu comecei a tremer. E o Espírito Santo falou assim, eu estou te renovando, eu estou te renovando. Querido, o teu combustível é o Espírito Santo. Busque por ele, seja intenso. Se tem algo que tem gerado canseiro em você, fala para o Senhor, fala, Senhor, eu preciso de ti. Eu vou encerrar com esse versículo. Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. A luz de Jesus precisa brilhar nas boas obras que você produz. A luz de Jesus precisa brilhar em você, para que você possa glorificar o Pai. Querido, se você parou, recomece, não desista. Se você começou a negociar os teus valores, agora é tempo de falar para o Senhor, fala, Senhor, eu quero me posicionar hoje, eu não quero mais negociar os meus valores, eu não quero mais isso. Querido, se você entendesse um pouco sobre o mundo espiritual, eu olho para vocês aqui, e eu vejo que tem assim, muitas pessoas que estão com a vestinha até cansada. Aí você fala assim, eu quero chegar em casa, quero dormir. Aí você vai ficar 1h30 na frente da televisão antes de dormir. Porque você não entendeu, querido, que o inimigo ele quer roubar isso de você. O inimigo quer roubar a palavra de você. Ele não quer que a palavra seja revelada, porque quando a palavra ela é pregada e ela se revela dentro de você, ela produz forma dentro de você, e essa forma, ela começa a produzir obras. Deus quer que você produza obras. Seja intenso. Eu queria que você ficasse de pé.
quero que nesse momento você olhe para você. Talvez de alguma maneira você negociou os teus valores. Talvez a obra se tornou difícil para você. Talvez de alguma maneira tornou cansativo servir ao Senhor. Mas o Senhor quer te renovar nessa noite. O Senhor quer derramar a presença dEle sobre você. O Senhor quer que você sinta a presença dEle. O Senhor quer que você sinta esse calor. Querido, você só vai experimentar isso se você chegar até o Senhor. E o apelo que eu tenho para você é que você achegue ao Senhor aqui na frente. Que você venha. Que você chegue até o Senhor para que Ele chegue até você. Para que você sinta o Senhor te revigorar as tuas forças. Para que você sinta o Senhor te tocando e você possa voltar a sonhar novamente. Para que você sinta e o teu coração queime em fazer a obra de Deus. Então o meu apelo para você é esse. Se você quer queimar na presença de Deus, se você quer produzir obras para o Senhor de alguma forma, que você viesse aqui para frente. Vem aqui para frente. Fala para o Senhor, fala: Senhor, eu quero queimar na tua presença. Eu quero que o teu fogo, a tua presença queime dentro de mim. Eu quero produzir obras, Senhor. Eu quero, Senhor, a Deus, de alguma maneira, que as pessoas olhem para mim e possam ver o Senhor em mim. Que a tua luz brilhe dentro de mim. Que eu brilhe dentro, Senhor, a Deus. Que a tua luz brilhe dentro da minha casa. Que a tua luz brilhe através dos meus filhos. Fale para o Senhor. Eu queria que apagasse as luzes para você ficar mais à vontade. Abre o teu coração agora. Fala para o Senhor. Fala: Senhor, eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero me achegar ao Senhor nessa noite. Comece a orar. Orebarama subereba xerabarabas. Rebandereçuiarabacharabasubecandaramas. Querido, se você é batizado no Espírito Santo, comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Fala: Senhor, comece a queimar dentro de mim nessa noite. Um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Queria chamar os pastores para impor as mãos e orar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Ouvi o meu Senhor. Gustavo, ajuda a orar. Coloca as mãos. Na porta e
coração queimou, ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. deixa queimar, deixa queimar. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Deixa queimar. Quero fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que não seja a mão dos teus filhos, mas a tua mão sobre eles agora, Senhor. E eu oro agora, Espírito Santo de Deus, renova as forças, ó Deus, dos teus filhos. Ore barama subere barabás, ribere suiaramandeira barabás. Pai, em nome de Jesus, renova, Senhor, Pai, a força dos teus filhos. Oh Deus, derrama poder, ó Deus, sobre cada um deles. Derrama da tua unção, ó Deus, da tua capacitação sobre cada um dos teus filhos, ó Deus. Derrama do teu óleo, ó Deus, sobre a cabeça dos teus filhos. Eu oro, ó Deus, e profetizo em nome de Jesus, que assim como o profeta Samuel, ó Deus, dali, Senhor, ó Deus, de algo que era estéril, nasceu, ó Deus, um profeta, ó Deus, que veio, Senhor, ó Pai, reger sobre a nação de Israel. E todas as palavras, ó Deus, que ele proferia em ti, ó Deus, o Senhor era com ele. Eu oro, ó Deus, em nome de Jesus, para que os teus filhos se levantem, ó Deus, e tudo aqueles que eles fizerem, ó Deus, as suas palavras, ó Deus, possam, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ser proferidas no Senhor, e venham, Senhor, ó Pai, ser ouvidas por ti, e venham, Senhor, ó Pai, realizar obras, ó Deus, através, ó Pai, em nome de Jesus, da tua presença, da tua unção que há sobre a vida deles, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, enche, Espírito Santo, enche, Senhor, ó Pai, enche, Senhor, ó Pai, cada um dos teus filhos, oh Deus. Fogo e glória a Deus, com tua presença, com tua presença. Vem com fogo e glória a Deus, com tua presença, com tua presença. Vem com fogo e glória a Deus, com tua presença, com tua presença. Vem com fogo e glória a Deus, com tua presença. Queridos, repete comigo assim, ó. Fala assim: Senhor Jesus, na noite de hoje, a tua palavra falou o meu coração. Senhor Jesus, e eu te peço nessa noite perdão por todos os meus pecados, por tudo aquilo que eu fiz que me distanciou da tua presença. Nessa noite eu te aceito, Jesus, como Senhor e único Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu vou te servir com todo o meu coração, com toda a intensidade que é em mim, em nome de Jesus. Tem alguém que nunca tinha feito essa oração aceitando Jesus e fez hoje aqui? Tem alguém aqui?
Tem alguém que está nos visitando e fez essa oração e nunca tinha feito? Tem alguém? Tem? Vem aqui na frente para a gente orar por você. Pediu. Ô Mateus, ore por ele. Tem mais alguém? Não? Queridos, enquanto o Mateus ore por ele, eu quero fazer uma oração abençoando a tua vida, a tua semana. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus, e te dou graça por essa noite, ó Deus, pelo que o Senhor fez aqui. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, ó Pai, por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que o Senhor, ó Deus, tem falado e tem insistido com elas, ó Deus, através dos teus filhos, através dos teus profetas, ó Pai. Eu oro abençoando, Senhor, ó Pai, cada vida que aqui está. E eu declaro a Deus a tua presença, a tua unção sobre cada uma delas. Pai, abençoa os negócios, ó Deus, abençoa a casa, abençoa a família, que por onde eles forem, ó Deus, os teus anjos estejam sobre eles, guardando e livrando eles de todo mal. Eu abençoo a tua casa, a tua família, eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Eu declaro a saúde sobre a tua vida, eu declaro o descanso do Senhor e a proteção sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, queridos? A paz do Senhor, fique com Deus e até domingo em nome de Jesus.